momento presente da humanidade, o que acontece com a humanidade, o que acontece com a sociedade mundial, as mudanças de valores, as mudanças de princípios, a quebra de valores, onde estão destruindo os princípios da família, ideologias, viés, narrativas, bandeiras de movimentos antibíblicos, anti-Deus, anticristo, que se levantam contra a verdade imutável, contra a verdade inconteste da palavra de Deus. Esse momento onde a palavra de Deus, ou melhor, onde Deus, o nome de Deus, o nome de Senhor Jesus Cristo, a cada dia, a cada momento é achincalhado, é desprezado, é rejeitado na sociedade mundial. Toda esta proposta, digo a você que não é nova, não é nova para o tempo presente, para este mundo, não é nova. Eu quero passar para você aqui uma coisa que quando a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 5 a 9, quando você puder ter essa capacidade, esse prazer de você pesquisar a palavra de Deus, você ir até a palavra de Deus para você adquirir conhecimento da palavra de Deus, então lá você vai ler de Gênesis capítulo 5 a 9, uma geração que se comportou igualzinho a essa geração atual, igualzinho, onde tinha um protagonista chamado Noé, que segundo Deus foi recebeu o título de o pregoeiro, o pregador da justiça de Deus, e no seu tempo ele recebeu de Deus 120 anos, para um tempo onde a atmosfera, o planeta Terra, nunca tinha visto, sentido, tocado em suas peles a chuva, a água da chuva, porque vivia no sistema estufa e havia longevidade, havia muita riqueza na terra, as pessoas eram mais saudáveis, então um vapor regava a terra e regava as plantações, e as pessoas tinham mais vida, mais longa, mais tempo na terra. Pois bem, com todo esse momento que Deus tinha propiciado para essa humanidade, infelizmente, devido a uma mutação genética na sociedade mundial da época, onde a Bíblia fala, não eu estou dizendo para você, onde a Bíblia fala que anjos de Deus desceram e coabitaram com mulheres deste mundo. Aí saíram então gigantes, homens valentes, homens de renomes, e aí então começou a deturpação, a destruição da sociedade, os princípios e valores da sociedade, família, começaram a ser destruídos, quebrados, e começou a ter rebelião, morte, destruição, e na soma de tudo isto, o homem começou então a virar as costas para Deus. Então, e nesse interim, nesse momento, então Deus escolheu Noé para pregar por 120 anos para uma sociedade que a Bíblia fala, má, corrompida, uma sociedade destrutiva, uma sociedade ímpia, uma sociedade maldosa, uma sociedade que não queria saber de Deus em suas vidas, não queria saber de Deus em suas reuniões, em suas conversas. Literalmente, eles deram de mão a Deus, eles viraram as costas para Deus e decretaram em suas vidas, em suas reuniões, em suas caminhadas, serem contra Deus. Baixaram um decreto que Deus não faria mais parte de suas vidas. Então, mesmo assim, Deus escolheu Noé para pregar a justiça a eles, a verdade para eles, advertindo a eles do que viria pela frente seria uma proposta
que Noé estava passando de um arrependimento daquela sociedade maligna, daquela sociedade maldosa, cruel, para uma volta para Deus, o seu Criador, o seu abençoador, esse Deus bendito, para que Deus não aplacasse sobre eles, não derramasse sobre eles, sobre essa geração, a sua ira e a sua destruição. Não houve resultado, não houve o feedback, não houve um assentimento, não houve realmente um entender, uma compreensão de que Noé estava dizendo era verdade e teríamos que sentar, conversar com Noé e pedir a Noé interceder perante Deus, que era o pregador de Deus, para que Deus não jogasse sua ira sobre eles e os destruísse. Não houve esta proposta. Pois bem, passados-se 20 anos, nesse tempo Deus falou para Noé, faça uma arca hoje, tamanho de 150 metros, hoje um navio de 150 metros existe, hoje muito maior até, a altura de 15 metros de altura, 30 de largura, é um navio gigante, um transatlântico, e ele falou para Noé entrar, colocando na arca todos os animais que Deus ia escolher, ia trazer para Noé, colocar na arca, e disse no tempo de Deus, no tempo certo, Noé, agora você, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e suas esposas entram na arca e fecha a porta. E Noé entrou na arca e Deus selou a porta por fora. E seria, nenhum homem poderia abrir a porta, ou o próprio Noé poderia abrir a porta, porque Deus tinha selado o fim daquela geração, daquela humanidade. O que aconteceu? Deus mandou uma chuva para aquela sociedade mundial ímpia, corrupta, suja, e a destruiu totalmente. Durou 6 meses de chuva na terra. Destruiu todos os homens e mulheres, animais, pássaros e tudo mais. Destruiu. Porque Deus fez isso. Por que Deus fez isso? Porque Ele tinha advertido. Vamos parar com essa impiedade. Vamos parar com essa maldade. Vamos parar com essa crueldade. Vamos parar com essa rebelião contra a minha pessoa. Volta a face para mim. E aí eles não quiseram obedecer a Deus. Pois bem, essa história está lá em Gênesis capítulo 5 até capítulo 9. Para quem quiser ler, entender e compreender que Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Hoje, o que está acontecendo é a mesma coisa que aconteceu naquele tempo. Não é a mesma sociedade, não são as mesmas pessoas, não são a mesma estrutura cultural, arquitetônica, de engenharia e assim por diante, não. Mas o homem é o mesmo que está aí tentando dizer para Deus que Deus não tem espaço em suas reuniões, não tem espaço nos seus bate-papos, nas suas narrativas, nas suas conversas, nas suas tratativas. Deus não tem espaço para eles. Eles querem estabelecerem uma proposta que eles já decretaram fazer. A proposta de estabelecer contra a vontade de Deus, sem consultar Deus, como aquela geração, de fazer um mundo, uma sociedade melhor, olha só, melhor do que Deus fez, está fazendo e vai fazer. Olha só, eles estão dizendo para Deus que Deus é incompetente, é incapaz, totalmente fraco de trazer ao mundo paz e segurança mundial. E eles, então, nas suas reuniões, tratativas, conversas para cá, para lá e para cá, estão dizendo que vamos fazer, então, trazer um reino de paz e segurança, e para isso nós temos que fazer com que uma cartilha, estatutos, normativas, leis sejam criadas e toda a sociedade mundial venha obedecer essa cartilha e venha abraçar essa cartilha. E essa cartilha realmente já está pronta, eu creio, devido ao limiar dos tempos que estão aí. Os filhos dos tempos chegou e as propostas de Deus
para a humanidade já está acelerado, está para acontecer, e a igreja, o corpo de Cristo, que está no mundo, a igreja verdadeira, vai ser arrebatada, vai ser tirada da terra. Então já está tudo pronto para que venha acontecer esse momento que esses homens, autoridades, a elite mundial, os expertises, os gênios, os craques, os bambas deste mundo vão estabelecer durante um império. Olha só, a Terra tem 7.000 anos, a humanidade tem 7.000 anos, e Deus derramando bênçãos, chuvas, sementeiras, longevidade, prosperidade e tudo mais. Não houve um caos assim que pudesse impedir Deus fazer o que Ele fez na Terra durante 7.000 anos com a humanidade. Mas os homens acham que isso nunca aconteceu. E Deus foi incompetente, Deus não tem capacidade. Se Deus está muito longe daqui, está lá no espaço sideral, Ele não está interessado em nós. Olha aí essas guerras, olha aí essas bagunças, tal, essa confusão. Mas por detrás dessa proposta aí, sempre tem alguém mais esperto que alguém, né? Ou do que alguns, e tentando dizer, olha, tem que ser feito assim, tal, vai lá que vai dar certo, porque é uma proposta muito boa, muito espetacular, né? Uma proposta assim de gênio. Mas na verdade a Bíblia fala que é o grande engodo, o grande engano, é a grande cilada, a grande armadilha de Satanás, inimigo de Deus, para que não venha acontecer o que Deus venha ter intervenção nas suas vidas. Então essa proposta de um império de 7 anos, de um mundo transhumano, um mundo onde o universo paralelo descerá na Terra, haverá uma integração, uma interação de anjos, não de luz, mas demônios na Terra, com Satanás, e juntamente com os líderes da Terra, que será o anticristo, né? A besta, e junto com o falso profeta, junto com os demais movimentos, vão estabelecer uma proposta que, na verdade, é uma proposta suicida, mas parece que o que Hitler fez, Adolf Hitler fez, para tentar fazer uma sociedade ariana, pura, perfeita na Terra, por toda a existência do mundo, e durou 5 anos, e não sobrou ninguém sequer daquela estirpe ariana perfeita, né? Para contar a história, se ia dar certo, e se deu certo. E essa proposta, novamente, de 7 anos, de dizer para a humanidade que vamos ter agora um mundo de paz e segurança. Infelizmente, quando você lê Apocalipse, lê São Mateus 24, lê Daniel 9, vê lá sobre esse assunto, e que a sociedade mundial, as mídias e tudo mais, estão ocultando do povo realmente. Foi assim como a Covid, né, 19, ocultaram, esconderam, e depois, quando falaram, era já tarde e a bomba já estava caindo no meio da humanidade. Pois bem, lamentável, o que virá vai ser realmente a proposta que vai ser única e exclusiva de Satanás. Não tem para Satanás. Não tem, eu vou dizer para você aqui abertamente, não tem para Satanás, não tem para as pessoas que não conhecem a Bíblia, não conhecem a verdade externa, a verdade espiritual externa dos seus olhos. Não existe um diabo, um Satanás, bonzinho, maravilhoso, que vai propor 7 anos de paz e segurança e vai perdurar isso para sempre. Não existe nesse ser, não existe. A Bíblia não fala desse ser realmente que estão criando aí um ser maravilhoso, não. Tá certo? É você pegar uma serpente e achar que a serpente é amiga, é de criação, faz parte da família, é um animal doméstico, que você pode pôr na cama, pode ser em cima da mesa, pode tomar café, jantar, você pode caminhar com ela como se fosse um animal doméstico. Não! Em dado momento, essa serpente vai pegar e vai matar pessoas dessa família. Então, assim é Satanás. Ele não a Bíblia fala que ele é o príncipe das trevas, mas as pessoas não estão percebendo isso aí. Por quê? Paulo falou, estão cegos os seus entendimentos. O apóstolo Paulo fala isso aí, estão cegos os entendimentos, para que não resplandeça a glória do Senhor Jesus Cristo em suas vidas. Pois está cego, então automaticamente vão ser presas fáceis de Satanás. Pois bem,
Então, só que, por outro lado, existe também uma outra sociedade que está também presa a esse inimigo, Satanás, que está jogando essa ilusão também dentro de uma falsa igreja evangélica, de uma falsa igreja protestante, de uma falsa igreja protestante ortodoxa, que ele também é o bonzinho, que está tudo certinho, que vocês fazem aí, está certo. Homossexualismo dentro da igreja, as evangélicas, adultério, divórcio, bebidas, orgias, tudo pode, porque Deus é flexível, Deus é amor, e acaba colocando também esta igreja nesse texto que eu vou ler, nesse contexto de condenação, e também, de repente, vão ficar para trás. No arrebatamento da igreja vão ficar para trás, porque o que eles fazem não é uma coisa espiritual, não é uma coisa que Deus concorda, não está na Bíblia, essas concordâncias, esse apoio de Deus. É uma rebelião dentro da igreja do corpo de Cristo também. Falei sobre a humanidade que está rebelde, que vai pagar caro por isso, mas também tem uma sociedade chamada igreja evangélica, entre aspas, que está cometendo esse texto aqui, que Paulo fala assim, ele fala para Timóteo, falou há 2000 anos atrás, e fala agora. Está acontecendo agora isso aqui, dentro das falsas igrejas evangélicas, esse texto aqui, pesado, muito pesado. Ele fala assim, conjuro-te, pois, Timóteo, diante de Deus, e fala para os verdadeiros pastores, verdadeiros homens de fé da igreja, pregar essa mensagem. Ele fala assim, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino milenar. Tá certo? Na vinda, no arrebatamento, tá certo? No reino milenar poder ser na terra, e lá no trono branco também haverá julgamento. Os vivos e os mortos. Ele fala assim, que pregas a palavra de Deus, insta tempo fora de tempo, persista tempo fora de tempo, redarguas, seria corrija, repreenda, né? Chama atenção, exorte, aviva, alerta, motiva, com toda a paciência e doutrina da palavra de Deus. Ele fala, porque virá tempo, chegou, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a Bíblia, a palavra de Deus, mas tendo comichão nos ouvidos, seria coceira os ouvidos, por ouvir a verdade, que tem que mudar, que tem que parar de pecar, dessa vida louca, suja, usando a igreja, usando a Bíblia, usando tudo para se mascarar, para cometer pecados, cometer orgias, cometer fraudes, cometer realmente corrupções, usando o nome de Deus, Jesus, a Bíblia. Então ele fala assim, então essas pessoas vão ter comichão nos ouvidos de ouvir a verdade de Deus. E fala assim, então, que amontoarão para si mestres, doutores, pregadores, está aí, esses doutores, esses mestres aí, falsos pregadores, muito inteligentes por sinal, inteligentes, expertise, bem formado, bilíngue, trilíngue, são pessoas capazes, são muito rápidos, são os coaches, né? Mas são falsos pastores, falsos mestres, que ele fala aqui, que vão juntar essas pessoas, porque realmente, por causa das suas próprias cobiças, ganâncias, vontade, desejos, eles vão querer líderes que apoiem as suas loucuras, como foi no tempo de Noé, apoiavam líderes que podiam apoiar a sua sujeira, a sua maldade, a sua crueldade, a sua corrupção, a sua perversidade. Hoje estão tendo em suas igrejas os pastores pagos para poder fazer o que eles querem. O pastor finge que prega e mesmo finge que ouve, e assim caminha. E assim então Paulo fala aqui, para hoje está acontecendo, vão juntar doutores, mestres, segundo o que? As suas próprias cobiças. Então, se tem pessoas cobiçosas, vai ter um líder também que vai aceitar essa cobiça desses membros e vai sugar eles, vai encaminhar eles para uma perdição. Ele fala assim, então, e desviarão os ouvidos da verdade. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Mas aqui fala que eles vão desviar os ouvidos da verdade, voltando às fábulas enganadoras, fantasias, ilusões das suas mentes, e esses tais
A Bíblia fala, segundo, é claro, evidência, está aí, os escândalos, está aí, televisão, mídia está vendo os escândalos de falsos pastores, falsos mestres, falsas igrejas, falsos membros. E esses tais, quando você assistir aquele filme, os deixaram para trás. Os deixaram para trás, fala sobre que muitas pessoas realmente ficarão para trás, porque julgavam ser servos de Deus, crentes em Jesus Cristo, seguidores de igrejas, estavam em suas igrejas, estavam lá com suas homilias, com suas práticas e foram deixados para trás. Esses tais aqui, segundo Paulo fala da igreja atual hoje, serão deixados para trás, porque eles não comungam, não são fiéis à palavra de Deus, porque aqui fala realmente que eles não sofrerão, não aceitarão a sã doutrina, não estão aceitando a sã doutrina, porque os seus corações estão longe de Deus, como Jesus falou. Jesus falou para a sua população passada: essas pessoas me louvam com seus lábios, honram com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim, não pertencem às minhas ovelhas do meu aprisco. Então, hoje as ovelhas do aprisco do Senhor Jesus também está ali guardada, aguardando a bendita manifestação do Senhor Jesus, que se santifica, que se prepara, que ora, que busca, que se preserva ali dentro do aprisco do Senhor Jesus e sofre, aceita a palavra de Deus como ensinamento e cresce nessa verdade. Pois bem, aí eu digo para você, em qual lado você está? Você está do lado de Jesus ou está do lado de Satanás? Você está do lado da verdade ou da mentira? Você está suportando, está sofrendo com essa doutrina, está suportando essa doutrina e está abraçando, está vivendo ela? Ou você está realmente tendo comichão nos ouvidos e rejeitando a palavra de Deus para a sua edificação, para a sua preparação e para a sua vida eterna com Jesus nos céus? Em que lado você está? Então você decide de que lado você está, com Jesus ou com Satanás. Você está querendo vida eterna ou morte eterna? Você quer os céus de Deus ou você quer realmente o lago de fogo eternamente? Então você decide. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo da palavra de Deus.